Olá, a professora e aos alunos que nos assistem. Hoje o nosso grupo vai falar sobre o educador Paulo Freire. O nosso grupo é composto pela Dai, pelo Alan, pela Maria Eduarda e pelo Henrique. Eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do educador Paulo Freire. Paulo Freire ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco. A sua mãe se chamava Gertrudes e o seu pai se chamava Joaquim. A sua primeira esposa se chamava Elza Freire, que viveu de 1944 a 1986. A sua segunda se chamava Ana Maria Araújo, que viveu de 1988 a 1997. Ele teve 3 filhas e 2 filhos. O nome dos 2 primeiros filhos se chamava Joaquim Costa Freire e o do segundo Lutgardes Costa Freire. As 2 filhas se chamavam Maria de Fátima Costa Freire, Maria Madalena Costa Freire e Maria Cristina Costa Freire. Ele era católico, ele e toda a sua família. O falecimento dele foi dia 2 de maio de 1997 em São Paulo por um ataque cardíaco. Olá, tudo bem? Me chamo Alan, estou cursando o primeiro semestre de Educação Física, licenciatura na Unip. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Paulo Freire, vou falar onde ele viveu e alguns acontecimentos importantes que aconteceu na vida dele. Freire nasceu na cidade de Recife e lá ele ficou até os 10 anos de idade. E depois ele foi morar no município vizinho, que se chama Jabotão dos Guararapes, e lá viveu por mais 10 anos. Paulo Freire fazia parte da classe média. Ele era filho de capitão da polícia militar de Pernambuco e apesar de ele ser de classe média, ele vivenciou de perto a fome e a pobreza devido à crise de 1929. E foi daí que ele tirou inspiração para criar o seu método revolucionário de ensino. E ele se formou em Direito na faculdade de Recife, mas não decidiu seguir a carreira. Ele decidiu se tornar educador em uma escola da periferia em Recife. E por se destacar como docente, ele acabou sendo nomeado chefe do Departamento de Educação e Cultura e Serviço Social de Pernambuco. Ele se destacou tanto que acabou sendo nomeado, né? E provavelmente foi pelo bom desempenho dele que ele se tornou. Que, apesar de ele ser formado em Direito, ele não quis seguir e viu que a vocação dele mesmo era ensinar. Então ele partiu para uma escola de periferia e lá ele virou educador no ensino médio. E Paulo Freire também iniciou os primeiros programas educacionais, mais voltados para adultos. O resultado foi tão bom que em 1961 ele foi nomeado chefe do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife. E assim eu termino esse vídeo falando um pouco sobre uns principais acontecimentos na vida de Paulo Freire e falei um pouco também sobre onde ele viveu. Boa noite, eu sou o Henrique e eu vou falar um pouco sobre a carreira de Paulo Freire. Em 1955, junto com alguns outros educadores, ele fundou no Recife o Instituto Capibaribe, que na época foi uma escola inovadora e que atraiu muitos intelectuais e que continua suas atividades até os dias atuais. Paulo Freire, inquieto com o cenário social do Recife e com a educação que exercia a função mantedora, a crítica de uma sociedade bem tradicional e conservadora, fundou o Instituto, uma das primeiras escolas alternativas da cidade. Em 1959, Freire passou em um processo seletivo para a Cátedra de História e Filosofia da Educação, na Escola de Belas Artes da Universidade de Recife, com a tese Educação e Atualidade Brasileira. Em 61, o professor tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais
também na Universidade de Recife, o que possibilitou realizar as primeiras experiências mais amplas com a alfabetização de adultos. E por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixos custos, o método desenvolvido por Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo MEC, o Ministério de Educação e Cultura. Isso ainda no governo de João Goulart. O primeiro projeto usando o método foi iniciado em 1962 na cidade de Anguicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados cerca de 300 trabalhadores da área agrícola. E foi conhecido como 40 Horas de Anguicos. E os fazendeiros da região chamavam esse processo educativo de a praga comunista. E a carreira de Freire no Brasil foi interrompida com o golpe militar de 64. Mas precisamente no dia 31 de março, ele foi acusado de subversão e acabou passando 72 dias na prisão. E em seguida, partiu para o exílio, para o Chile, onde ele trabalhou por 5 anos no Instituto Chileno para Reforma Agrária. O Freire, na época dele, ele era tipo o que a gente considera hoje como esquerdista ou militante. E ele dizia que a educação poderia mudar toda a sociedade. A importância dele na educação. Ele foi um dos pioneiros para a alfabetização dos adultos, principalmente os adultos das minorias. O objetivo dele era dar voz para essas classes, para que elas pudessem reivindicar seus direitos. E João Goulart, que era o presidente da época, ele viu uma grande oportunidade nesse projeto do Paulo Freire, e ele queria expandir para o Brasil todo, para muitos brasileiros serem alfabetizados. Houve até um financiamento. O projeto Aliança para o Progresso do governo dos Estados Unidos queria financiar esse projeto de alfabetização, porque eles acreditavam que a alfabetização poderia combater o comunismo aqui no país. Só que como houve o golpe de 64, isso tudo foi vetado, financiamento, projeto, então nada aconteceu. Porque o governo militar acreditava que se desse voz à população, elas iam começar a olhar as coisas e falar, isso eu não estou gostando não. Então eu quero meus direitos assim, assim, assim. Iam começar a discutir com o governo e isso ia acabar gerando alguns problemas para o governo. Então eles impediram. Como já falaram, houve aqueles 300 alfabetizados em Angincos e eles fizeram uma greve reivindicando os direitos trabalhistas, como folgas semanais e carteira de trabalho. Porque quando os professores ensinaram eles a escrever a palavra trabalho, ensinaram também sobre os direitos trabalhistas. E aí o governo estava certo, né? Se eles fossem alfabetizados, eles iam começar a querer direitos. Então, se 300 pessoas já conseguiram fazer uma greve, imagina o que milhões, não é? Mas, 1.200 mil, sei lá, eu não lembro direito, iam fazer. Esse portfólio tem que cortar. Iam fazer. Se 300 pessoas já conseguiram fazer uma greve, imagina o que mais pessoas fariam contra o governo. E aí, eles começaram a ver uma ameaça. Então, Paulo foi preso e depois exilado por 15 anos. E nesses 15 anos, vários governos, universidades e igrejas começaram a convidar ele para ele falar sobre o seu método, né, de aprendizado, de alfabetização, principalmente. Até hoje, alguns países aplicam, como a África do Sul, Estados Unidos, Canadá, entre vários outros. E nos Estados Unidos, tem uma escola chamada River High School. Ela foi eleita a melhor escola pública dos Estados Unidos e ela usa o método do Paulo Freire. Mas até hoje isso gera muita discussão sobre o método, porque alguns falam que é um método muito excelente de aprendizagem rápida, só que outros falam que é uma forma de doutrinar as crianças.
Porque, como eu disse, Paulo sempre deixou claro que ele era de esquerda, então eles achavam que isso ia doutrinar as crianças. Então, aqui no Brasil nunca foi usado. Mas, sobre o projeto de alfabetização, ele foi reformulado e acabou virando o que a gente conhece hoje como EJA ou Mobral. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o método de aprendizagem de Paulo Freire. Eu vou tentar ser o mais clara possível e o mais breve também. Bom, Paulo Freire veio com esse método para revolucionar a época que eles estavam passando. Até porque pessoas que não saberiam ler nem escrever eram pessoas consideradas que não tinham identidades naquele momento. Bom, então o que Paulo Freire fez? Ele falou assim: já que essas pessoas não têm essa oportunidade, até porque não tinha oportunidade, não tinha uma pessoa específica que tinha aquela vontade de ensinar, ele falou assim: eu tenho e eu vou. Isso foi tanto benefício para ele, que conseguiu outras coisas, como para aquelas pessoas que conseguiram aquela identidade. Bom, Paulo Freire conseguiu alfabetizar 300 pessoas em 45 dias com esse método. O método dele era simples, era a separação de sílabas, era poder trazer para aquelas pessoas que ler e escrever era saber separar as sílabas. Então o que ele fez? Ele trouxe aquela equipe de trabalhadores, vou colocar assim, e falou assim: eu tenho uma oportunidade, tenho uma proposta para vocês. Eu ensino vocês a ler e vocês vão ter a identidade e vocês vão me ajudar a, vamos dizer, a concluir o meu método, certo? Então Paulo falou assim: eu quero que vocês trazem palavras do cotidiano de vocês e a gente discute em sala de aula. E Paulo Freire fez grupos, e esses grupos iam discutindo aquelas palavras que eles trouxeram do seu cotidiano. E Paulo conseguia diferenciar a dificuldade que cada um tinha. Como assim? Cada pessoa tem uma dificuldade na hora de aprendizagem. Como assim? Umas têm uma dificuldade maior, outras têm uma dificuldade menor. Então o que Paulo falou? Paulo falou assim: pessoas que têm mais dificuldade, eu vou fazer um grupo. Pessoas que têm menos dificuldade, eu vou fazer um outro grupo, perdão. Então o que aconteceu? Ele fez esses grupos iam discutindo as ideias, iam discutindo o que um pensava, o que o outro queria. E Paulo falou assim: chegou o momento. Depois dessa discussão, ele mostrou para aqueles alunos que aquela separação era a formação do que eles mais precisavam para poder ler e escrever. Então Paulo falou assim: hoje vocês vão aprender a separação e amanhã vocês vão fazer a junção da separação que vocês fizeram. Então o que ocorreu foi que Paulo fez a separação com os alunos e fez a junção com aqueles alunos. E o que aconteceu? Aconteceu que 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 dias. Isso foi um recorde, como dito no início. Paulo, ele foi um cara que fez um método simples, porém um método muito bem utilizado. Ele teve fases, como eu disse, ele teve as etapas dele, ele teve a junção dele, ele teve o empenho e ele teve a coisa mais importante, ele teve o conhecimento de poder trazer para aquelas pessoas a sua nova identidade. Bom, é isso que eu tenho para dizer, que Paulo Freire veio com um método para revolucionar, de uma forma simples, porém de uma forma muito eficaz.